Está gravando. Bom, nós vamos trabalhar esse texto hoje do Pedro Ambra, que é Gênero e Identificação. Ele faz algumas proposições aqui, achando, como ele entra em algumas proposições que são propriamente psicanalíticas, sobre a identificação e sobre a sexuação, eu fiquei achando, e eu não sei como é que vocês, em que pé anda, vamos dizer assim, a leitura de vocês de Lacan. Então, talvez vocês sintam falta aí de um esclarecimento teórico. Primeiro, sobre a questão da identificação, que ele cita muito o Seminário 9, que é um seminário cujo título é exatamente a identificação, mas entendam que a problemática da identificação em Lacan nem começa e nem termina no Seminário 9. O Seminário 9 é apenas o seminário que Lacan escolheu trabalhar um determinado aspecto e um tipo de uma das três identificações, como ele define. Né? E depois, mais na frente, ele fala da sexuação. Né? Eu também fiquei achando que talvez, não sei se todos, mas pelo menos alguns, tenham alguma dificuldade no entendimento dessas questões aí. Né? Então, mas assim, eu vou deixar isso de alguma maneira, eu preciso deixar isso por conta de vocês. Por conta de vocês, assim, no sentido de que, se quiserem, aí quando chegar no ponto que vocês queiram que eu dê um esclarecimento, é claro que eu já vou tentar ir destrinchando um pouco essas ideias, mas peço que vocês me parem, me digam, me peçam para explicar o que é que especificamente vocês não entenderam, muito especialmente, obviamente, do texto todo, mas muito especialmente do que diz respeito ao Lacan, a autorização em Lacan. Tá? E como vocês, obviamente, já sabem, não é algo propriamente simples. Bom, então vamos lá, né? O autor, ele tenta fazer uma interrogação, né? Sobre vamos dizer assim, como eu entendi, se vocês aí também digam como é que vocês entenderam. Ele tenta, que é o Pedro Ambra, que é um desses caras também que vem escrevendo muito no campo da psicanálise sobre o gênero, o Calaf-Cossi, o Pedro Ambra, a Porchat, né, que a gente já viu nos textos dela, fala Márcia Arama, só que a Márcia Arama já faleceu, né, há uns 2 anos, ou 2 anos. Né? Então, eu acho que a questão mais interessante, que aí, como eu disse, eu acho que é um momento dos nossos estudos aqui que a gente começa a entrar em algumas definições e discussões e conceituais e teóricas da própria psicanálise de Lacan, e que depois, se vocês quiserem, podem me pedir aí algum tipo de orientação de estudo com relação a essas coisas. Né? Porque ele vai se perguntar exatamente qual é a função da identificação na determinação do gênero. E eu acho que esse é um ponto crucial, porque aí é onde entra a problemática da psicanálise com o gênero. Ou dizendo de outra maneira, o porquê que Lacan não se utiliza desse termo gênero. Né? Como eu disse para vocês numa discussão anterior, o Lacan ele se utiliza de um termo que não é a mesma coisa, mas é um outro termo, que é o termo semblante. Atenção, não estou dizendo que o gênero dos estudos de gênero é a mesma coisa que o semblante, não. Eu estou dizendo outra coisa. Eu estou dizendo que Lacan usa semblante por entender que o gênero ele nunca se estabelece. E aí nós temos um ponto de concordância entre Lacan e Butler. O gênero ele nunca se fecha, né? Nunca se estabelece, da mesma maneira que uma identificação também não. A identificação é sempre aberta, né? Muito especialmente a identificação feminina. Mas o autor aqui, o Ambra, ele fica se perguntando exatamente onde é que a gente poderia pensar na questão das identidades. Veja,
Ah, só um ponto Oi, aqui. Tiago. Diz aí. Tá dando para escutar bem? Tá baixo, Tiago, teu áudio. Eu estou no máximo aqui, está um pouquinho baixo. Esse telefone no celular, eu tô no celular aqui. Onde é que ele fala a respeito desse semblante? Naquele, no seminário 19, no seminário 18, ali? Onde é que ele fala o quê? Sobre o semblante, O semblante é no 18. no 18, né? É um Tá. discurso que não seria do semblante, é o título. Isso, Né? isso. Ah, só para me lembrar aqui, para me recordar, porque eu estava em dúvida se era o 18 ou o 19. Tá, ok, obrigado. Ele fala no 20 também, né? Daí para frente ele começa a falar disso, né? É, Ele vai falando, mas o, ele começa a falar disso no 17, nos discursos, né? aham, E vai para o 18 falando do discurso e o semblante. tá Né? bom. Tá bom. Obrigado, Leonardo. Valeu. Nada. É, sim, eu vou recomendar para vocês, não sei se eu já recomendei, mas vou recomendar, vou me dar essa licença teórica de recomendar a vocês um artigo meu. Eu acho até que eu já recomendei, que se chama Da Diferença Sexual à Sexuação. Eu acho que é interessante esse artigo porque eu faço todo um percurso dessa problemática, desde Freud até Lacan. Eu não entro propriamente na discussão dos matemas da sexuação, porque aí seria um artigo muito grande, mas eu faço toda essa discussão da questão da identificação, não diretamente da identificação, mas da problemática desse deslocamento que vai de Freud até passando pelo Lacan, pelo primeiro momento do Lacan com a questão da significação do falo, e até chegando à problemática da sexuação, né, dos matemas da sexuação. Então, eu recomendo, porque esse percurso vocês podem ter uma ideia, e as principais questões, toda essa polêmica com o falo, o que é o falo, a referência fálica, a significação do falo, isso eu dou uma esclarecida com relação a essas coisas lá, tá? Então, por exemplo, ele começa, eu me lembrei desse meu artigo, porque ele começa exatamente a questão fazendo uma crítica, né, à psicanálise, como a psicanálise tem, vamos dizer assim, perdido um certo lugar de referência, de um determinado poder de enunciar uma verdade sobre a sexualidade, porque outros saberes, Foucault, próprios estudos de gênero, começam a se apresentar, mesmo que eles se articulem, né? Porque, como vocês já sabem, a gente já falou nisso, os gêneros partem de premissas que são psicanalíticas, mesmo que depois eles leiam de maneira diferente. Mas, por exemplo, aqui ele diz assim: o Édipo produz um sujeito e não um processo de sexuação. Eu acho essa afirmação complicada, não é? Porque eu acho que no Édipo se produz as duas coisas. Pode ser que não, mas é possível que se produza isso no Édipo. Porque, por exemplo, a grande. Desculpa, gente. Por que eu me lembrei desse meu artigo? Porque lá eu lembro para vocês o que é que Freud sacou, o que é que Freud, qual foi o obstáculo, qual foi o problema com o qual Freud se deparou quando ele começa a questionar a sexualidade feminina. O nome do artigo, a Letícia perguntou aqui de novo, se chama Da Diferença Sexual à Sexuação. Está na revista Ágora, se eu não me engano, é uma revista da UFRJ, e botem aí no Google Acadêmico, botem Danziato que aparece. Ou então bota o título do artigo da diferença sexual à sexuação. Então, eu dizia, quando Freud se depara com a problemática do feminino, isso eu explico nesse artigo, o Freud se dá conta do seguinte, de que o Édipo, todo esse processo edípico, né, ele constitui um sujeito, e constitui um sujeito em sua condição fálica. Não é? Como assim? Matai com meu pai, o assassinato do pai, a identificação por incorporação com o pai, e etc., e a própria
sexuação fálica, ela constitui um sujeito barrado numa condição masculina, fálica. Não é? Veja, não estamos falando de homem e mulher, estamos falando de masculino e feminino. Sujeito barrado sempre está numa posição fálica masculina. Sujeito barrado, tá? Que pode ter um sujeito sem barra, como no caso da psicose. E aí, exatamente, há uma falha na constituição do sujeito via Édipo. O que o Freud abriu foi exatamente isso. Ele se deu conta de que tudo que ele tinha dito até então produzia um sujeito. Mas matar e comer o pai, lá do Totem Tabu e do assassinato do pai e tal, e se identificar por incorporação com a lei, com o pai, com o nome do pai, como de Lacan, o nome do pai do Lacan, não é do Freud, tudo isso produzia um sujeito, não é? Mas um sujeito nessa condição fálica, masculina. E daí a pergunta que Freud faz. Porque, veja bem, a mulher passa pelo mesmo processo. Agora, fazendo a distinção homem e mulher, né? Quer dizer, a mulher, ela passa para se constituir como sujeito, ela precisa passar por esse processo. Se vocês quiserem chamar de Édipo, tudo bem. É claro que eu recomendo para vocês, a partir de Lacan, que vocês não entendam o Édipo como sendo aquela brincadeira de casinha do papai, mamãe e filho, né? Claro que, a partir de Lacan, a gente tem que entender o Édipo como sendo uma metáfora paterna, né? Como sendo uma incorporação do nome do pai, uma identificação fálica, enfim. Né? Então, por quê? Porque se uma mulher não passar por isso, ela ficaria no campo da psicose, né? Teoricamente falando. Em tese, qualquer um que não faça essa identificação originária, vocês vão encontrar o termo identificação primária, ou identificação originária, ou identificação com o pai ou ao pai. Enfim, que é essa primeira identificação, e que vocês vão encontrar em Freud já, né, que é a identificação primária, que Freud desenvolve isso na psicologia das massas e no eu e o isso, né, que a primeira identificação é com o pai, porque a primeira identificação era diz respeito exatamente a essa incorporação da linguagem, né, ou, como diz Lacan, de uma incorporação do vazio do outro. A primeira coisa que você precisa constituir é um vazio. Constituir é ótimo, né? Constituir o ar. Gostei dessa. Do meu lapso, né? Não constituir, mas constituir. Constituir o ar. Porque, exatamente, você tem que primeiro incorporar um vazio. Né? Essa é a identificação primária em Freud e em Lacan também. É claro que o Lacan sistematiza isso de uma maneira mais eloquente, vamos dizer assim. Né? Mas matar e comer o pai é você se identificar com o vazio do pai, com o espaço vazio do pai. Isso, inclusive, Lacan diz, isso constitui o corpo. O nosso corpo é um saco, né? É uma bolsa, como dizia Freud, por mais que depois a gente vá questionar isso. Então, você primeiro, para você botar objetos e trocar objetos com o outro, os próprios objetos A, você tem que ter no corpo um vazio. Por isso, você precisa primeiro incorporar o vazio. O pai que você incorpora, porque o pai real você mata, e o que você incorpora é o pai simbólico. São dois pais, né? E o pai simbólico é da ordem do vazio. O pai simbólico é o quê? É o lugar vazio que a ausência do pai real deixa. Né? Eu estava dizendo isso ontem em sala de aula. Por isso que Freud e Lacan fazem um elogio ao monoteísmo, porque o Deus, o Pai, Deus Pai no monoteísmo, sempre esteve do lado de fora, sempre esteve morto, né? Ele não entra no jogo,
imaginariza, não se presentifica. Quando Cristo, só acontece isso na história judaico-cristã uma vez, que é com Cristo, e quando ele vem para ser assassinado, né? Para reforçar o processo de identificação e o lugar vazio. Não por acaso, o Foucault diz que a democracia vem do cristianismo. Essa ideia de democracia e mesmo que existisse na Grécia, mas ela é fundada no mundo moderno a partir do cristianismo. O lugar do pai precisa ser um altar como é na igreja, né? Como é na religião. Um altar que é o túmulo do pai. O altar é o túmulo do pai, é a sepultura do pai. Ele é um espaço vazio, ele está lá apenas, a sua presença se apresenta como um vazio. Está claro isso? Alguma dúvida? Estão tão calados hoje, caladas. Bom, então, essa história toda, eu acabei de descrever para vocês, e que, obviamente, são capítulos de Freud e Lacan, que a gente pode depois falar um pouco mais. Essa história totêmica, lá do Totem Tabu, que o Freud insiste com isso, né? Com Psicologia das Massas, e com Moisés. Moisés é um pouquinho diferente, né? Lá no Moisés, Freud fala um pouquinho diferente disso, Moisés monoteísmo. Que funda o Édipo, né? Na Psicologia das Massas ele fala disso também. Isso constitui um sujeito. Mas veja bem, se identificar não responde o que é uma mulher. Matar e comer o pai, vou pegar meu computador, a bateria está acabando aqui. Então, matar e comer o pai, e a identificação primária com o pai constitui um sujeito, não necessariamente uma mulher. Foi esse o problema com o qual Freud se deparou. E aí ele se deu conta disso, né? Que o Édipo, por exemplo, constituiria um sujeito. Aí ele começou a se perguntar sobre a sexualidade feminina e teve a vantagem, vejam só, né? Vejam como a importância do velho Freud. Por mais que a gente diga que ele era machista e tal, e etc., é claro que é meio inevitável, porque é um cara do século XIX. Mas o Freud começou... Peraí que eu estou brigando com o cabo aqui. Bom, o Freud já, de uma certa maneira, se dá conta de que existe uma diferença, de que o processo de constituição da sexualidade feminina guarda uma diferença com o processo de constituição da sexualidade masculina, né? Inclusive, esse é um dos motivos da briga dele com Jung, porque o Jung queria que a coisa fosse simétrica, né? O complexo de Édipo para o homem e o Eletra para a mulher. Esse negócio de Eletra não é do Freud, nem da psicanálise, isso é coisa do Jung. Esse negócio de Eletra não existe para psicanálise, não. E Freud propôs, que eu imagino que vocês saibam, se não sabem, está lá no meu artigo, é a tal da fase pré-edípica na mulher, que para o Freud, isso o autor não fala, né? A fase pré-edípica na mulher é muito mais importante do que o Édipo propriamente dito, né? Na tal da fase pré-edípica, onde a menina faz a constatação da castração materna bem antes dos meninos, né? Por conta exatamente da castração do corpo, a famosa falta do pênis no corpo. Isso estou com Freud, estou com a empiria de Freud, depois a gente pode até problematizar. A menina se dá conta da castração materna no início do Édipo, na entrada do Édipo, e não na saída. O menino é o contrário, né? O menino sai do Édipo pela constatação da castração materna. Por isso que as meninas são mais precoces, né? As meninas descobrem que a mãe é uma mulher comum, não é nenhum grande outro, que a mãe é uma mulher comum
bem antes do que os meninos, na entrada do Édipo. E os meninos só vão descobrir isso e resistem bravamente até o fim do Édipo, né? Tem alguns homens que acham que a mãe não é mulher até hoje. Tem dificuldade de pensar a mãe, isso é um problema para um homem, né? Pensar a mãe como uma mulher, né? Porque a sexualidade da mãe, o sexo da mãe, etc. Bom, o Freud, então, se deparou com esse problema da sexualidade feminina e tentou descobrir qual era a diferença, né? O que acontece diferente? Porque, no fim das contas, você teria homens e mulheres. É claro que Freud não vai ter toda a discussão cultural e sociológica e política do gênero. Freud não vai por aí, né? E o Freud tenta demonstrar a diferença. Ele diz coisas importantes para a sexualidade feminina, como, por exemplo, a tal da fase pré-edípica, que é interessante. Ele diz algumas bobagens, como, por exemplo, a ideia de que o que o Freud, o problema, o erro do Freud, que ele quis fazer e não conseguiu, obviamente porque isso não existe, foi encontrar um significante equivalente ao falo, porque o falo tem um lugar na sexualidade masculina, fálica. A sexualidade é sempre fálica, né? Do ponto de vista psicanalítico. O Freud, e ela que baliza a sexualidade e dá uma certa consistência ao corpo, o falo. O Freud queria encontrar para o feminino um significante equivalente ao falo, né? Que tivesse a mesma importância que o falo tem para o campo da sexualidade e para o sujeito. E aí, por isso, ele disse algumas besteiras. Quer dizer, isso não existe. Lacan, a gente sabe hoje com Lacan que não é possível. Que não existe, exatamente porque o feminino ele está fora do fálico. Ele é o não todo fálico, em Lacan. Não é? Mas o Freud tentou encontrar esse significante equivalente ao falo e disse algumas bobagens, como, por exemplo, a história da mulher ter um filho. Né? E que o filho poderia ser... Não que a maternidade não possa fazer com que a mulher tenha uma experiência com o feminino, com o gozo do corpo feminino e tal. Mas ela não resolve a parada, né? Porque lembrem-se que o filho é um falo, né? Ou pelo menos é bom que seja, deveria ser, né? Então Freud foi para lá, foi para cá, ciscou para lá, ciscou para lá, para cá, como a gente diz, né? Tentou deu algumas respostas, disse algumas coisas importantes, fazendo a diferenciação do Édipo na constituição da sexualidade da menina, né? Mas ele, com toda a sua honestidade intelectual, ele chegou à seguinte conclusão, de que não sabia. E, por isso, nos recomendou procurar os poetas. Ele diz que os poetas sabem, mas os psicanalistas, pelo menos até ali, não sabiam como era, afinal de contas, o que é uma mulher, né? Como definir, como dizer, como se constitui uma mulher. Isso ele diz aqui, né? O Édipo é uma entrada do sujeito na linguagem. Tá claro essa história toda? O que o Lacan vai fazer ele vai pegar esse problema que o Freud abriu e não fechou, né? O Freud abriu e não resolveu, não respondeu, ou respondeu algumas coisas que não solucionaram o problema, e o Lacan vai dar uma outra resposta que não é pela via fálica, né? Porque esse era o problema do Freud. O Freud estava preso na via fálica. Ele queria, como eu disse, encontrar o equivalente do falo no campo do feminino. E não rola, né? E o Lacan foi pelo campo do gozo e não pelo campo fálico. Pelo campo do gozo e pelo campo do gozo do corpo. Daí os matemas da sexuação, né? Daí, por exemplo, a minha encrenca com a Aran e a própria Porchat, que disseram que os matemas da sexuação são balizados pelo falo. Não são. Não é assim. Eu não concordo. Tá? Tem um campo que é balizado pelo falo, né? Que é o campo fálico, é o campo masculino.
O outro campo não é balizado pelo falo, por mais que ele se coloque como uma oposição, que não é propriamente uma oposição, né? Não é o não fálico. Não é o fálico e o não fálico, como é em Freud. Em Freud é. Freud é o fálico e o castrado. Né? É o fálico e o não fálico. Em Lacan não é assim. Não é o fálico e o não fálico. É o fálico e o não todo fálico. Não é a mesma coisa. Não é uma mera oposição, é uma mera contrariedade, né? Uma mera contradição. Tá certo? Mas depois a gente volta para isso. Então, alguma dúvida até aí? Bom, e aí o Ambra, Pedro Ambra, o autor, ele começa a entrar na problemática da identificação, né? Porque, veja bem, é um problema interessante que ele abre, né? Eu acho que ele não resolve, ele não responde. O texto é insuficiente na resposta. Ele dá algumas... Ele mesmo diz isso, né? Eu vou dar aqui fazer umas propostas, umas ideias, mas isso são ideias muito iniciais, né? É, porque ele vai se perguntar exatamente qual é, como eu disse, qual é a função da identificação na constituição do gênero, na constituição do homem ou da mulher. Né? Aí, aí é onde está o primeiro momento que eu disse que poderia faltar a vocês um entendimento, uma teorização, porque, como eu disse, eu não sei. Se não faltar, me digam. Mas que tem a ver com a questão das identificações em psicanálise. Né? Eu vou rapidamente falar aqui para vocês e depois vocês me dizem, depois eu posso recomendar alguma coisa. Né? Semestre passado, foi o ano passado, atrasado, a gente trabalhou com a questão das identificações do corpo. Não sei se alguém aqui, pessoal, ainda está por aqui, quem estava lá naquela época. Né? Veja bem, Freud propõe 3 tipos de identificação. Recomendo que vocês leiam Psicologia das Massas, o capítulo, não sei se é capítulo 7, é um capítulo da Psicologia das Massas, cujo título é a identificação ou as identificações, não lembro se está no singular ou no plural. Pela primeira vez, Freud já vinha falando disso, mas ele fala de 3 tipos de identificação. Vejam, primeira coisa importante, identificação não é identidade. Tá? A psicanálise também nem trabalha com gênero, nem com identidade. Lembrem-se que nós já vimos o texto da Rivera, da Tânia Rivera, fazendo uma crítica e uma proposição sobre isso, né? De como uma crítica à ideia geral da identidade em psicanálise. Entretanto, depois a gente volta a isso. Por que a psicanálise não trabalha com identidade? Porque a psicanálise, desde Freud, sabe que essa identidade ela não é una, não existe o da identidade. Porque a descoberta do inconsciente definiu que há uma divisão e não uma unicidade. Nós somos seres divididos e a famosa clivagem do inconsciente está aí para demonstrar isso, né? O lápis que eu acabei de cometer, o construar, e tem um true ainda, né? Tem um buraco. Mostra o que é uma divisão, né? Quer dizer, eu acho que acho que vou falar uma coisa, eu vou dizer construir e digo construar. Né? Construir é uma... Agora eu vou brincar com o meu lápis. É uma transliteração, né? Porque português, francês, é construir com o true, que é o buraco, o objeto A. É construir o A com o buraco. Construa A. Dá nome de artigo. Essas brincadeiras que o Lacan fazia, né? Exatamente na polifonia da língua, né? De Lalande. Né? Sim, então em Freud propõe 3 tipos de identificação. Essa primeira identificação, que eu já falei para vocês,
que é a identificação primária com o pai, a identificação por incorporação, não é? Uma segunda identificação que o Freud chama, que é uma identificação com sintoma, não é? Que é essa identificação que Lacan vai priorizar, e uma terceira identificação, que é uma identificação que Freud chama de identificação histérica, que é a famosa... Que isso tem a ver com a massa, não por acaso Freud está falando isso no texto da Psicologia das Massas, porque a identificação histérica, ele conta o famoso episódio, não sei se vocês lembram, da menina que chegou, que morava no orfanato, e recebe a carta do noivo, dizendo que já estava acabando o noivado. E aí todas as meninas do orfanato entram em crise de choro e uma identificação histérica por contágio, como diz Freud, né? Elas foram contagiadas pela tristeza da colega e todas se identificam histericamente com a dor, né? com o sintoma daquela menina. E o Freud, a segunda identificação, Freud vai dizer que é uma identificação com o traço do outro, né? O Heiliger-Zug, que é um termo em alemão que Lacan vai recuperar e vai trabalhar com ele, né? Tá, tudo bem, são 3 identificações, né? Se vocês quiserem lacanear, vocês podem dizer que é uma identificação simbólica, uma real, que é a primária, uma simbólica e uma imaginária. É claro que isso não é muito rigoroso, porque toda identificação é RSI, né? É real, simbólica e imaginária. Mas, enfim, no seminário, e aí é onde ele começa a falar do seminário 9, né? E começa a falar da noção de traço unário em Lacan, que é muito importante. Que aí também é uma questão curiosa, porque estamos na identificação, essa é uma questão importante, porque, veja bem, Lacan no seminário 9, que é o seminário da identificação, ele prioriza a segunda identificação, que é a identificação ao traço. Ele diz isso com toda clareza, ele relembra essas 3 identificações do Freud, mas aí ele diz assim, logo no começo, olha, eu vou trabalhar aqui com a segunda identificação, que é a identificação ao traço, que é a identificação ao traço unário. E ele vai, todo seminário, por mais que vez por outra ele volta a essa identificação primária, é a primeira identificação por incorporação, a segunda identificação ao traço e a terceira identificação ao sintoma, que é a identificação histérica. Tá? São essas 3 identificações. Lacan, no seminário 9, depois ele trabalha com as outras, com a primeira identificação e com a terceira, mas no seminário 9 ele prioriza a identificação, a segunda identificação. E o que é que Lacan diz lá com toda a propriedade? É que a identificação em psicanálise, ela não diz respeito à igualdade. A igual a A. Não. Pelo contrário. A identificação em psicanálise, ela implica você se identificar com o traço que faz uma diferença. Isso é o traço unário. O traço unário é um traço que nos é permitido pelo campo significante, é um traço com o qual o sujeito se identifica e que dá a ele uma diferença e uma singularidade, e não uma imitação e uma igualdade com o outro. A imitação e a igualdade fica por conta da terceira identificação. Tá? A segunda identificação, ela, na verdade, é uma identificação com o significante. É a definição que Lacan dá. E o significante é pura diferença. Porque o significante, por definição em Lacan, ele não representa a si mesmo e nem significa nada. Ele não tem... Ele é uma... Aí Lacan depois vai desenvolver a noção de letra, mas eu não queria complicar. Mas, enfim, dizendo de uma maneira mais clínica, se somos neuróticos, normalmente não, porque não existe normal, né?
geralmente, o que é que acontece? O sujeito neurótico, ele tem uma impressão e uma sensação e um reconhecimento da sua diferença. Por mais que ele brigue com isso, que isso não seja tranquilo, que haja um conflito qualquer, que ele não queira, que ele possa dissolver sua diferença na massa, na religião, na política, onde for, essa diferença está inscrita, porque o sujeito está identificado com ela. É o que nós chamamos de singularidade do sujeito. O sujeito é singular porque ele tem essa identificação com o significante, que é essa diferença, que é essa pura diferença, e não a igualdade. Está claro isso aí? Isso é muito importante, né, para a psicanálise. E Lacan vai desenvolver toda uma discussão, um seminário 9 todo. É um seminário onde ele introduz essas figuras topológicas que o autor fala aqui, muito especialmente o toro, essa figura aqui, né, e vai discutir a identificação a partir disso. Ele discute também a repetição, né? Vocês entenderam essa figura do toro? Essa figurinha aqui? Dá para ver? Deixa eu ver se eu tenho. Acho que eu tenho um toro aqui, peraí. Aqui. Ok, estão vendo aí o toro? Está aparecendo? Sim, está aparecendo. Ok. O toro é essa figura topológica que nada mais é do que uma câmara de ar de pneu, né? De pneu de carro, pneu de bicicleta, o que vocês quiserem. Vocês conseguem ver a setinha do meu mouse, não veem? Sim. Então tá, acompanhem a setinha do mouse, tá? O toro, ele tem dois vazios, tá? Um vazio interno, que é esse aqui, que a setinha está circundando. Aliás, um vazio externo, que é esse aqui que eu estou circundando. E ele tem um vazio interno, que essas voltas aqui produzem. Tá claro? Tem uma seta aqui, ó, circundando o vazio interno, que Lacan chamou esse vazio interno de a alma do toro. Tá? Vocês continuam vendo, né? Que eu voltei aqui para a sala, mas continuam vendo a figura, né? Sim. Sim, professor. Tá. Então, Lacan vai discutir essa figura topológica, que é o toro, para fazer a distinção entre desejo e demanda, né? E falar da repetição. Vejam que na alma do toro, né, no vazio do toro, você vai ter o vazio do desejo. Né? Observem, vejam que isso é muito interessante, porque esse vazio que está no centro do toro, né, a gente poderia se fazer uma pergunta topológica. Ele está no centro, está fora, está dentro, está onde? Né? Porque o toro é apenas uma borda no vazio, né? E se eu tenho um toro aqui e eu mudo para cá, né? Esse vazio acompanha, né? É outro vazio. Vocês estão entendendo o que é que eu estou querendo dizer? Quer dizer, não há uma fixidez, uma fixação desse vazio. É apenas uma borda que é móvel, vai para lá e vai para cá. Né? O que o Lacan vai fazer? Obviamente, quando o Lacan está falando da identificação ao traçunário, ele vai colocar o desejo aí na jogada para dizer exatamente que é onde nós podemos falar da singularidade do desejo. Né? Então, ele vai fazer essa distinção e vai falar do traçunário como sendo algo que diz respeito também à singularidade do desejo.
Nessa figura do toro, vocês vão ver o quê? Que a diferença que Lacan faz entre demanda e desejo. Né? E a demanda, ela diz respeito a uma repetição. Essas voltas que vocês estão vendo aí, essas voltas aqui, né? Em torno da alma do toro, que constituem o toro, são as voltas da demanda. Não é? É o que a gente... Demanda não é exatamente pedido, mas para didaticamente ficar mais claro, vamos dizer que sejam, assim, os pedidos que a gente está sempre fazendo ao outro. Né? O que é que a gente quer do outro? Ou, por exemplo, o pedido que os pedidos que o analisante faz ao analista. Eu quero me curar, né? Eu quero ser amado, quero ser curado e tal. Né? Pois bem, Lacan sinaliza o seguinte, de que todas essas voltas da demanda, não é? Que são várias, elas terminam produzindo uma volta, que é o que ele chama de a volta não contada, que é essa volta aqui do desejo. Essa volta aqui que está circundando esse vazio externo, né? Esse vazio que está no centro do toro, essa volta aqui é a volta do desejo. E aqui Lacan articula demanda com desejo. Existe uma volta possível, acompanhe o mouse, que é a volta que Lacan chama do oito interior, que é uma volta que começa aqui, na demanda, não é? Faz a volta pela volta do desejo e volta para cá. Observem que esse caminho aqui faz um oito. Não é? Ele vem para cá, que é o famoso oito interior. Tá? O que significa dizer que não existe desejo sem demanda, nem demanda sem desejo. Mas o que nos interessa é o desejo na clínica, pelo menos nesse período de Lacan. Lembre-se que estamos no seminário 9, que é um seminário de 59, não, 60, 61. Acho que é 60, 61, se eu não me engano. Né? Então, e Lacan vai dizer assim, olha, o que é que acontece? Por que Lacan apresenta isso? Eu também não vou me demorar muito nisso, vocês aí, se tiverem dúvidas, me digam. Por que Lacan fala disso? Porque ele vai mostrar que a ideia de repetição, normalmente a gente supõe que a repetição repete o igual. Né? A igual a A. Eu brinco com os alunos dizendo isso. Né? Um pneu é um pneu. O Lacan não usa o pneu, porque ele não conhecia o Gerardo Bastos, mas ele usa coisa parecida. Ele usa a expressão guerra é guerra. Né? Quando você diz guerra é guerra, você percebe que a Primeira Guerra não é igual à Segunda. Né? É a mesma coisa que Lacan está exatamente criticando a lógica da identidade da lógica matemática, que A é igual a A. Lacan vai dizer, não é. A não é igual a A, um pneu não é um pneu, guerra não é guerra. Né? Porque quando você diz guerra é guerra, a primeira guerra é singular, a segunda não. Não é? Como se você dissesse, essa nossa guerra aqui é uma guerra no sentido do coletivo das guerras. Né? A nossa guerra particular, quando eu digo guerra é guerra, o que eu estou dizendo? A nossa guerra, ela é equivalente a uma guerra coletiva, a ideia geral de guerra. É a mesma coisa do pneu, né? Pneu é um pneu e tal. Está claro isso? Quer dizer, com isso, Lacan questiona a lógica da identidade A igual a A, para mostrar que tem sempre uma diferença. O significante nunca é igual a ele. Não existe significante igual a si mesmo. S igual a S. S1 igual a S1. Não, não existe. Por isso que o significante é pura diferença. Quer dizer que quando a gente repete em toda repetição, a gente não repete o igual. Que a demanda parece que a gente está repetindo igual, né? Observem as voltas da demanda. Parece que as voltas são as mesmas, não é? É uma volta no mesmo. Só que à medida que você vai volteando num suposto mesmo, você vai produzindo a diferença, que é essa volta não contada. É a volta do desejo. Não é? É uma questão clínica crucial, porque
quando a gente diz nas nossas discussões clínicas, né, que o analista não pode responder à demanda do analisante, quer dizer isso. Não é que você não pode responder quando o paciente pergunta que oração, você diz, não, não vou responder. Isso é bobagem. Não é isso. Você não pode responder, por exemplo, a demanda de cura ou a demanda de amor. Né? Eu quero ser amado. E você acreditar que respondendo a demanda, você vai curar o sujeito. Porque, na verdade, o que importa não é a demanda. O que importa é o desejo que está oculto por trás da demanda. É como o sujeito lida com a sua condição desejante, com a sua diferença e com a sua singularidade, mais do que responder à demanda. Está claro isso aí? Quer dizer, esse traço não contado, essa volta não contada, como é? Alguém falou de diferença e repetição, Edu? É, exatamente, Guilherme. Isso aqui, inclusive, está no Deleuze também, né? Está no Deleuze, essa questão da diferença, no diferença e repetição, Deleuze, que Deleuze vai fazer a proposição de uma repetição diferencial e não uma repetição do mesmo. A repetição nunca é uma repetição do mesmo. Não sei quantos de vocês já clinicam, mas quem clinica ou vai clinicar vai se deparar com isso. Uma queixa dos analisantes de estarem repetindo as mesmas coisas. Não aguento mais falar nisso, porque estou sempre repetindo a mesma coisa e tal. Não é a mesma coisa. A gente repete, que aí é onde entra Lacan com a dimensão do real. A repetição implica uma tentativa de repetir para dizer esse real que está ali, que não pode ser dito, que o significante nunca diz. Veja que no seminário 9, Lacan ainda não tinha um objeto A, tá? O objeto A, sistematizado, aparece no ano seguinte, que é o seminário 10, tá? Mas veja como é um preparatório. Né? A repetição, ela não é uma repetição simbólica unicamente, que você repete as mesmas coisas ou diz as mesmas coisas. Você nunca diz a mesma coisa, porque um pneu não é um pneu. Tem sempre uma diferença em jogo. E tem sempre uma tentativa de dizer algo que não conseguimos dizer. Entende? Está claro isso? Agora, veja que para o sujeito exatamente poder ter essa identificação, ele precisa exatamente ter uma identificação ao traço. Traço, que é esse traçunário. O traçunário foi o traço do objeto que ficou marcado para o sujeito no momento em que o objeto cai. Veja que isso é importantíssimo para a gente poder entender e, inclusive, se contrapor, se for o caso, à ideia da Butler de identificação melancólica. Né? Que com o que a gente se identifica não é com o objeto perdido. Se for, você está melancólico, que é a ideia psicanalítica. Né? Com o que você se identifica não é com o objeto perdido, que o objeto perdido caiu. Né? Você se identifica com o traço que a queda do objeto deixou no corpo do sujeito. Tá? Veja que é uma diferença importante. Quem se identifica com o objeto que não caiu é o melancólico. Tá? Bom, mas eu também não quero entrar nessa polêmica agora. Só se vocês quiserem. Está claro aí essa questão do traço? Isso que ele começa a falar disso, da questão do unário, do traço unário e tal. Né? E aqui ele apresenta outro toro. Eu estou perguntando se está claro e não deixo vocês responderem, né? Está claro? Tem alguma dúvida aí? Bom, ele apresenta, então, outra figura, que eu não vou ver se eu tenho aqui, que é o abraço tórico. Deixa eu ver se eu encontro um abraço tórico aqui.
31. Ah, não tem um aqui, mas está meio ruim. Bom, eu vou... Aqui, eu vou ver se... são várias imagens, tá, gente? Mas eu só vou usar uma aqui com vocês, espera aí. Vou apresentar outra imagem aqui. Tá dando para ver aí? Tá, professor. Sim, professor. Não considerem essas outras 3 imagens aqui, porque esse aqui já é um reviramento do toro, é outra coisa, tá? Só essa aqui, ó, um toro dentro do outro, tá vendo? Tá? Esse toro dentro do outro é o abraço tórico, que é exatamente, vejam que a face da demanda do sujeito, ela entra no vazio do desejo do outro, e vice-versa. A demanda do outro entra no vazio do desejo do sujeito. Tá claro? Né? É o toro, por isso que as nossas relações uns com os outros estão sempre dessa ordem da demanda e do desejo. Né? Quer dizer, estamos sempre aí às voltas com as demandas e o vazio do outro. A gente acha que a nossa demanda pode preencher o vazio do outro e vice-versa. Não é verdade. Professor, Oi. Diz, Vitor. tu poderia repetir essa parte? Eu estava desatento, aí eu não peguei. Como é, Vitor? Não entendi. Eu queria que tu repetisse essa parte, porque eu não prestei atenção. Do abraço tórico? Isso. Você vê que quer dizer, quando você encaixa um toro no outro, você vai ter o quê? De que a demanda, né, o vazio da demanda do sujeito, ele meio que entra, né, ele tampona, entre aspas, o vazio do desejo do outro e vice-versa, né? Quer dizer, então, é um negócio assim, né? Então, a demanda do um tampona o vazio do desejo do outro, né? E então tem na verdade, você pode demandar, você só pode demandar porque tem um vazio no outro. Essa é a importância do outro ser, e veja a importância da identificação primária com o vazio, né? Porque se não tiver vazio, nós estamos falando da segunda identificação. Essa segunda identificação só é possível porque nós tivemos uma primeira, que foi a incorporação do vazio, né? Que é a tal do matar e comer o pai, né? Você incorpora o vazio do outro. Primeiro você incorpora o vazio do outro, depois você coloniza esse vazio com desejo e com demanda. Entende? Mas para fazer isso aqui, que é a segunda identificação, você precisa ter passado pela primeira. Tá? Como é que a gente sabe disso? Porque é o que não acontece na psicose. Né? Na psicose, nós temos uma falha, isso desde Freud, essa tese permanece, inclusive com Lacan. A psicose é produzida por uma falha na identificação primária. Primeira, né? O psicótico não matou e comeu o pai. Né? Essa incorporação do vazio não é produzida. E por isso mesmo que o psicótico, por exemplo, para que vocês entendam melhor o que é o tracionário, o psicótico ele tem dificuldades com o tracionário. Não é? Como assim? Se você é neurótico e tem a segunda identificação instalada com o tracionário, você não consegue dizer eu sou Napoleão ou eu sou Jesus Cristo. A não ser que você esteja no teatro, fazendo um personagem. Aí tudo bem, é uma metáfora. Mas você acreditar que você não é você, daí a ideia de identificação, né? Que você é o Henri Cristo, como tem, né? Tem um cara que diz que é o Henri Cristo. A literalidade do Henri já denuncia que o rapaz, muito provavelmente, está no campo da psicose, né? Que ele pega
a legenda, não, como é o nome? Bom, o INRI, que é uma sigla, né? É uma sigla e literaliza. O nome dele é INRI Cristo. Quer dizer, o tracionário não permite que você faça isso. Você, que eu digo, neurótico. Para você fazer isso, você precisa ter algum problema com o tracionário, né? Algum problema na segunda identificação, né? Se você tem problema na segunda, muito provavelmente você vai ter na primeira, né? Que é o que acontece nas psicoses. Tá claro, Vitor? Esclareceu aí sua dúvida? Esclareceu sim, professor. Obrigado. Porque veja bem, por exemplo, trazendo isso para a clínica mais cotidiana, o que nós achamos uns dos outros é o quê? É que o outro demanda de mim é o meu desejo. E o que eu demando do outro é o desejo dele. Daí a explicação do abraço tórico, né? O abraço tórico é uma tentativa de encaixar a sua demanda no desejo do outro e a demanda do outro no seu desejo, né? Uma tentativa de encaixe. Tudo bem? Veja que o Ambra tem razão. Isso não, toda essa discussão sobre a identificação não explica a identificação sexuada. Mas eu acho que aí é um problema, que essa é a pergunta dele, né? Porque, veja bem, o que Lacan está falando aqui é a identificação com o traço que dá ao sujeito essa condição de singularidade, que, por exemplo, nós poderíamos, isso é um dado clínico, como eu acabei de dizer para vocês, para diferenciar se o sujeito é neurótico ou psicótico, né? A sexuação, ela... E aí é onde entra, estamos no seminário 9, a sexuação só vem no seminário 20, tá? Mas veja bem, a sexuação, ela implica uma dimensão que não é do campo significante, que é o campo do gozo, não é? Até então, até esse seminário 9 e o seminário 10, até o seminário 10, Lacan está numa fase que nós dizemos que é uma fase da supremacia do significante e do simbólico. É como se Lacan achasse que o simbólico respondia tudo. Não que Lacan dissesse isso, né? É uma bobagem, mas é mais ou menos isso. Como houvesse uma supremacia da dimensão do simbólico. A partir do seminário 10, quando ele descobre ou inventa o objeto A, essa supremacia do simbólico, ela dá lugar a uma centralidade do real, né? E o real implica dizer o quê? Que é como se Lacan estivesse dizendo antes que tudo era da ordem significante, e agora Lacan tivesse deparado com o fato de que nem tudo é da ordem significante, portanto, da ordem da linguagem. Lembre-se que o significante é a partícula mínima da linguagem em Lacan. A estrutura de linguagem é composta de significantes. Tá? O problema qual é? E aí vocês têm a famosa equação lacaniana do S1, S2. Né? O S1, S2 como sendo a álgebra mínima de uma estrutura de linguagem. Tá? Bom, Lacan descobre o quê? Né, nesse momento aqui da invenção do objeto A, de que não é assim. De que a relação de significação entre S1 e S2 sempre deixa um resto que não é significado, que é o tal do objeto A. Né? Então, veja bem. O que ele vai depois desenvolver e chegar na sexuação, ele, obviamente, não descarta as identificações no campo significante, como essa identificação aqui, mas não é dessa ordem. A sexuação, ela implica as identificações significantes, como essa, né?
mas implica também algo da dimensão do gozo. Porque essa identificação significante, elas já são uma tentativa de você fazer bordas no buraco. Né? É como se, vou dizer para vocês da maneira como eu entendo. Inclusive, como Lacan desenvolveu depois, isso volta para o Lacan lá no seminário 22, seminário 23 e no 24. Mais ou menos assim. A primeira identificação, que é por incorporação, você incorpora um vazio. Então, você cria o vazio do corpo. Né? A segunda identificação com o traço, você faz uma borda, que é exatamente o toro. Deixa eu voltar para o toro aqui. Né? Vocês estão vendo o toro ou estão vendo o outro? O outro, né? Ué, fechei o toro, peraí. Estão vendo aí agora, né? Sim, professor. Então, observem que o toro, então você tem, na identificação primária, você incorpora um vazio, ou seja, você incorpora um vazio deixando cair a coisa, isso está em Freud, desde o começo. A palavra mata a coisa, não é? Quando você entra na linguagem, nós sofremos uma privação originária, não é castração, é privação, Lacan chama também de foraclusão originária, que a coisa fica de fora. A coisa deixa esse vazio, não é? No campo da linguagem. Então, nós incorporamos o vazio com a identificação primária com o pai, mas depois você não pode ficar com o vazio solto. Você precisa fazer uma borda no vazio. O traço e o significante, o traçonário, são os instrumentos que você tem para fazer uma borda no vazio. Pois bem, a borda no vazio tem essa forma aqui de toro. Não é? Depois Lacan vai dar uma forma de nó, o tal do nó borromeano. Mas ele também desenha o nó, vocês já devem ter ouvido falar no nó borromeano, né? Ele também desenha o nó com toros, são 3 toros enodados. Né? Eu também não quero entrar nisso agora. Então, veja bem, depois que você faz a borda no vazio, você tem o vazio, você faz a borda no vazio, aí você precisa, então, escolher o objeto, e aí é onde entra o desejo, escolher o objeto que você vai pôr no vazio. Né? E aí a terceira identificação é o sintoma. Você vai eleger o objeto para colocar nesse vazio. Tá? As 3, elas implicam uma escolha objetal. Né? Quer dizer, agora, por que você escolhe o objeto A e não o objeto X? Aí é uma escolha que tem a ver com o corpo, o gozo e o desejo. Né? Não sei se eu estou... Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, entende? Então, veja bem, você não pode dizer que a identificação, por exemplo, a segunda identificação que ele cita aqui, produz um sujeito sexuado. Entretanto, você pode dizer que a sexuação ela depende também do fato do sujeito ter um traço unário. Né? Porque o sujeito precisa de um traço, de uma condição singular para se sexuar, para fazer borda no vazio do gozo, encaminhar o gozo por algum lugar. Ele precisa de uma borda qualquer, porque senão a pulsão e o gozo vão ficar soltos e o sujeito enlouquece, se esquizofreniza. Né? E aí vai ser difícil ele fazer uma sexuação. Né? Portanto, estamos no processo de identificação. Essa identificação, como vocês estão vendo, o abraço tórico, ele não se fecha de uma vez por todas. Né? Basta que vocês pensem nos relacionamentos de vocês.
a gente está sempre querendo compor esse abraço tórico, né? Encaixar a demanda no desejo do outro e o desejo na demanda do um. Bom, isso nunca acaba, né, gente? Isso está sempre rolando, né? Você até, às vezes, acha que acaba, mas não acabou. É só uma ilusão. Tudo bem até aí? Tudo, professor. Eu estou preocupado com vocês, porque exatamente eu não sei como é que anda a leitura de vocês de Lacan, e vocês sabem que o lacanês pode ser um pouco complicado, então... Bom, mas voltando então, tanto Lacan como a Butler, como ele diz aqui, não aceitam a ideia de uma identidade final e acabada, né? Fixa e idêntica a si. Exatamente por isso que a psicanálise não trabalha com identidade, trabalha com a identificação, não trabalha com o gênero, mas trabalha com semblante. Né? Ser homem ou ser mulher, para Lacan, é um semblante. E para Butler, é uma performatividade. Lembram-se disso? Que a gente discutiu num texto anterior. Né? Você é um performer da sua sexuação. A sexuação é apresentada na forma de uma performance, né? de uma performatividade dos gêneros. Né? E que podem dar, como diz ele está colocando aqui, uma identidade, né? Uma impressão de identidade. Né? Tem uma questão fundamental aqui para Lacan também, que tem a ver com o fato de que Lacan e a psicanálise, de maneira geral, eles são radicalmente não ontológicos. Não existe uma ontologia, não existe um ser. Não existe um ser, e aí é onde Lacan chega com a sexuação, né? Não existe um ser homem e um ser mulher, não existe essência nisso, não existe ontologia. E isso é de comum acordo, né, entre Butler e Lacan. Portanto, ser homem ou ser mulher, por que não existe ser? Porque, veja bem, voltando à primeira identificação, só para um passinho para trás. Quando incorporamos o vazio do outro, o que se perde, que é foracluído, ou do que nós somos privados originariamente, é a coisa. Era essa coisa que daria a sua completude e, consequentemente, uma certa identidade do ser. O que nós perdemos é o ser. O ser, portanto, ele está no campo do real. Ele existe. Nós não temos, não há nenhuma essencialidade do ser. O ser é perdido. Por isso que o Lacan diz que nós somos falta-ser ou somos falacer. Né? Parletre ou falacer, em Lacan, é exatamente esse ser que só é no momento em que fala. Só pode ser a partir da fala. É o falacer em Lacan, ou falta-ser. Né? Portanto, estamos em concordância com a ideia, com a Butler, por exemplo, com a ideia de que não existe um ser, uma ontologia essencialista. Não existe homem e mulher enquanto ontologia, o ser do homem ou o ser da mulher. Né? A identidade, e aí ele tem razão, a identificação, ela não produz o gênero, ela produz as condições para o sujeito encaminhar o gozo do corpo. E aí é onde entra a questão da sexuação em Lacan. Porque você ser homem ou ser mulher depende exatamente de como se goza e não como se pensa. E aí é onde eu acho que falta a Butler a problemática do gozo, porque não é uma mera questão de performance, é uma questão de performatividade. A performatividade não é apenas uma aderência simbólica que você faz a ela. Você adere àquela performatividade cultural ou simbólica de acordo com o gozo do corpo.
tem um gozo do corpo que lhe leva a isso. Não é uma mera mascarada, não é uma mera coisa que você diz, eu vou bancar o homem, não é, eu vou bancar a mulher. Não é simplesmente isso. Por mais que haja, isso eu estou falando a partir de Lacan, como eu entendo, por mais que haja uma performatividade ou um semblante, esse semblante não é uma mentira, não é uma mascarada, não é... A Butler tem determinados momentos que ela fala do drag, de como no drag você vai ter essa performatividade elevada a uma caricatura, uma potência. Eu acho que não é a mesma coisa. Por quê? Porque a performatividade, a performance de uma drag queen, por exemplo, ela é uma mascarada. Por mais que o sujeito seja trans e se identifique como mulher, ainda assim porque nem sempre a drag queen é trans, tem algumas drag queens que são héteros, são homens héteros. Então, mas é uma performance do feminino, Mas veja que o semblante, como a gente pode entender com Lacan, não é unicamente isso, não é simplesmente você aderir a uma performance ou escolher uma performance e sair bancando o homem ou bancando a mulher. Não é simplesmente isso. Essa performance, eu não estou nem dizendo que não há, vamos dizer assim, um cardápio de performance que a cultura nos oferece, Como é que é ser homem, como é que é ser mulher, e que isso, como é do campo do simbólico, muda de acordo com a época ou de acordo com a cultura. Tudo bem, são as facetas, os semblantes de homem, os semblantes de mulher, que, de uma certa maneira, podem ser modificados. E veja que isso, na verdade, é até uma profunda concordância com a ideia de gênero ou com a ideia de queer, Porque o que interessa para Lacan não é propriamente se você está fazendo semblante de homem ou semblante de mulher, mas o gozo do corpo. Porque é o gozo do corpo que determina que você adira ou não a um determinado semblante. Entende? Vocês estão me acompanhando? Eu estou lacaniano demais. Não é o que eu estou tentando dizer, diferentemente da Butler, apesar de eu já confessar para vocês a minha incipiência na Butler, mas aqui dá a impressão, isso tanto em Butler como em Foucault, dá a impressão de que para os gêneros e para o Foucault, a performatividade, os semblantes, eles são meras cascas simbólicas, que a cultura oferece. Ser homem é assim, ser homem você tem que coçar o saco e cuspir no chão. Estou, obviamente, caricaturando. E a mulher tem que usar rosa e, sei lá, vestido rosa. Entende? Veja que não é só isso. É isso, mas não é só isso. Essa é a versão simbólica da performatividade ou do semblante. É preciso, com Lacan, considerar que, para você aderir a uma dessas performances, tem um gozo do corpo, porque nós não estamos falando só dessas. Nós, por exemplo, podemos falar da performance na relação sexual. Nós sabemos, por exemplo, de que existem... Por exemplo, você pode ver encontrar um homem que está se acabando, mas ainda existe. Homens que bancam o hétero e que não são héteros, Que a performance, a sua performatividade sexual, a sua posição de gozo é outra. Então, na cena sexual, ele faz outra cena, que não a cena que o semblante no campo social apresenta. Então, não estou falando só dessa performatividade sócio-histórica e simbólica, que eu também não estou discordando. Estou só dizendo que não é só isso. Ela o sujeito adere ou não a ela de acordo com o gozo do corpo, porque pode, inclusive, ser uma forma de querer, vamos dizer assim, de não expor o gozo do corpo, Nessas situações, por exemplo, de que o sujeito é homossexual
e banca o heterossexual, por exemplo. Né? Bom, nunca dá certo, né? A gente sabe que nunca dá certo, porque todo mundo sabe. Né? Quer dizer, é uma mera mascarada. Né? Lacan, inclusive, faz uma distinção, né? Uma distinção entre mascarada e semblante. Não é a mesma coisa. Né? A mascarada, por exemplo, Lacan, não sei se vocês... Isso eu falo um pouco também no meu artigo. Lacan usa esse termo, não é do Lacan, é de uma psicanalista chamada Joan Rivière. Joan, né? Joan Rivière. E ela conta um caso de uma mulher que era considerada assim, a mulher, né? Uma mulher bonita, bem-sucedida, forte, poderosa e tal. E quando essa mulher a procura para fazer análise, ela chega e diz, olha, eu me sinto uma impostora. E aí a Joan Rivière faz toda uma discussão sobre a mascarada, né? De como toda essa imagem, essa mascarada de mulher fálica, potente e tal, e etc., tentava exatamente esconder uma impostura, uma suposta impostura, que não é dizendo que a moça era impostora, não, é que ela, se ela era ou não era, na verdade não importa muito, o que importa é que ela supunha que era. Né? Tinha um fantasma de impostura. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que o gozo do corpo, que passa a ter uma condição importantíssima em Lacan, que, como eu disse, o gozo passa a ser desenvolvido como sendo algo fora, que escapa à dimensão simbólica e à dimensão significante, eles contam. Né? Então, a pergunta que a gente pode fazer com Lacan por exemplo, eu vou deixar aí com vocês, para vocês ficarem matutando a semana inteira, qual é? Seria possível se identificar com a condição objetal sem que isso implique você ser violentado, atacado, maltratado pelo outro? Né? Você pode, porque veja bem, você ficar na condição de objeto do gozo do outro não é boa pedida, porque é mais ou menos o que acontece na psicose. Né? Mas acontece também para qualquer um de nós, numa situação em que você se vê ameaçado pelo outro ou objetalizado pelo outro. Você pode ser assaltado, violentado, agredido, atacado. Nessas situações todas, mesmo você não sendo psicótico, você experimenta isso que Lacan chamou o gozo do outro. O outro lhe ataca de uma maneira maciça, lhe reduzindo a uma condição objetal. Se você for um bom neurótico, você pode se safar disso, se recuperar e etc. Mas é sempre traumático. Se você for psicótico, você pode ficar nessa por um bom tempo. A pergunta que a gente pode fazer, que tem a ver com a questão do feminino, né, e a diferença exatamente do gozo do outro, que é o gozo na psicose, e o gozo outro, que é o gozo feminino, é se é possível você ficar numa posição objetal sem estar submetido nessa condição de sujeição e objetalizado ao gozo de um outro. Bom, eu vou responder, mas não vou explicar. Tá? Eu vou dizer que como eu entendo para Lacan, é que isso é possível. Né? Porque exatamente você precisa, para isso, você precisa feminilizar a sua condição de objeto. Né? E isso é uma operação que pode ser feita na análise, para todo mundo, não é só para a mulher, não. Essa feminilização da sua condição objetal, como eu entendo, é crucial para todo e qualquer sujeito. Né? E acho que, inclusive, é aí onde Lacan chega, porque, no fim das contas, Lacan vai chegar à conclusão de que todo sujeito é não todo. Né? Porque é uma feminilização do sujeito, porque o sujeito é sempre não todo. Né? Você nunca é completamente fálico. Não dá.
Se você se postar numa condição completamente fálica, aí você incorre numa perversão, uma perversão, que é, já falei dessa brincadeira polifônica de Lacan, né? Que é père, em francês é pai, então ele escreve perversion com père de pai, então é como se fosse pai-versão, né? Perversion. Bom, eu acho que essa questão da identidade, da identificação e do gênero é uma questão interessante para a pesquisa, para ficar em aberto, dar uma boa dissertação de mestrado, doutorado, TCC, PCC, tudo que vocês quiserem. É uma questão muito interessante, que dá pano para as mangas. Não é? Questões para a gente terminar. Nenhuma? Já estão preparando os trabalhos para a nossa jornada? Podia ser, por exemplo, esse, gênero e identificação, tá vendo? Como é que está aí, Caio? As inscrições aí na Caio e Luciano na jornada, já apareceu alguém? Ainda não. Vou parar a apresentação aqui.